por esse alimento espiritual que vamos ter, esse aprendizado, esse estudo, que possamos entender corretamente e te agradecer por mais uma semana e mais um dia de vida. Te pedimos em honra e mérito teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de vocês, por estarem presentes. Nós vamos voltar aos nossos estudos. Deus tem colocado no nosso coração o desejo de colocar alguns temas que eu relutei muito para colocar, mas eu tenho visto que é necessário, é fundamental. Por quê? A impressão que eu tenho é uma impressão, talvez vocês devam ter também. Vocês podem ter até passado por isto. O próprio Senhor Yeshua é ele que vai ditar para João o quinto evangelho, que é o Apocalipse, Revelação. Ele mesmo vai ditar e ele vai... Se você começa a ler o Apocalipse não como um livro de mistérios, de segredos, aquela coisa toda, você vai conseguir entender, porque o Apocalipse é praticamente uma junção de todos os profetas, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Daniel, aqueles Zacarias. Esses profetas, eles tiveram visões e agora Yeshua passa essas visões com mais clareza para que João, então, seja o seu escriba. Jeremias tinha um escriba, chamava Baruque. Então ele vai escrevendo tudo que Jeremias ia recebendo do Criador e ele ia escrevendo. E ali, no Apocalipse, nós vemos as 7 igrejas. Seria interessante que vocês meditassem em cada uma das igrejas. A última das igrejas, ou congregações, Querrilá, Beit, Carral, o que vocês quiserem falar, porque é tudo a mesma coisa. Porque tem pessoas que têm uma mania de ficar, mas não pode falar igreja. Aí fala Carral, mas não pode falar Carral, tem que falar... É tudo uma coisa só. Então ali, a congregação de Laodiceia. E começa a especificar ali as condições daquele grupo, daquele período, daquela igreja. E ali diz o seguinte: vocês têm que fazer uma escolha. Ou vocês são frios, ou vocês são quentes. Mas do jeito que vocês estão, que são mornos, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A água morna, ela dá uma ansiedade. A água quente não te provoca vômito. A água fria não provoca vômito. Mas a água morna provoca. E essa é a condição que ele está citando na igreja de Laodiceia. E é exatamente o que está acontecendo hoje. As pessoas estão mornas. Elas nem são pessoas convictas e fervorosas, mas também não são pessoas geladas espiritualmente. São pessoas que gostariam de ser mais quentes, mas não conseguem. Outros acham que são muito... As pessoas são meio confusas. E elas tomam decisões equivocadas. E elas, ao invés de se aprofundarem na palavra, elas deixam Deus sempre em último lugar. Tudo tem prioridade na vida delas. O trabalho, a família, o dinheiro, a diversão, a distração, né? Tudo isso é prioridade. Agora, estar na presença de Deus, aí se eu tiver tempo e oportunidade. É o que está acontecendo hoje. Muitos dos nossos irmãos não se aperceberam
o tempo da visitação de Deus. Muitos estudos que nós não temos apresentado a vocês por um motivo único. Vocês não estão prontos para receber. Por que não estão prontos? Porque nós vivemos num dia a dia tão corrido. A nossa mente foi tão cauterizada por palavras, por gestos, por mentiras. Mas não é novidade nenhuma. O profeta Jeremias, já nos seus dias, ele dizia o seguinte: nós só herdamos mentiras de nossos pais. E é o que acontece com a gente hoje. A maioria da nossa crença é tudo mentira, tudo fantasia. Então nós temos que fazer o que o próprio Jeremias diz: voltar às veredas antigas. E quais são as veredas antigas? A que foi dada aos profetas, as que foi dada aos apóstolos. Muitas vezes nós temos visto, principalmente hoje nas redes sociais, tanta heresia, tanta banalidade, tanta fantasia. E os filmes contribuem, os filmes cristãos, as pessoas falam muito dos filmes laicos, mas os filmes cristãos são piores ainda, porque eles induzem mais e mais a mentira. Né? Tem aqueles lá, deixados para trás, 1, 2 e 3. Quando você assiste aquilo ali, você fala, que mentalidade fértil que ele teve, mas não tem nada a ver com o que está na profecia. Quando você pega os filmes do movimento adventista, você vê ali também outras fantasias, assim, sabe, tão descaradas, porque não condiz com o que a Bíblia fala. Porque quando nós vamos ler a Bíblia, você começa a ler a Bíblia como se ela tivesse sido escrita semana passada para nós hoje. Não é isso que aconteceu. Quando a Bíblia começou a ser escrita, há 1.500 anos antes do nascimento de Yeshua, e foi concluída 100 anos depois, muitas coisas aconteceram nesse período de 1.600 anos. E da conclusão, que é o livro do Apocalipse, que foi escrito por volta do ano 99, até hoje, nesses 1.920 anos, esse período enorme, de quase 2 anos, não houve mais revelação por parte de Deus para que um profeta trouxesse uma revelação nova. Quando o último profeta, que foi João, o escriba do próprio Senhor Yeshua, quando ele escreveu o livro do Apocalipse, não existia cristãos, não existia católicos, não existia protestantes, não existia evangélicos, não existiam pentecostais, não existia espíritas. E eu estou falando só da linha judaico-cristã. Só nessa linha. Não existia o judaísmo. Naquela época existiam seitas judaicas, cerca de 20. Ou seja, quando João escreveu o Apocalipse, não havia cristãos, não havia católicos, não havia o judaísmo, não havia, o que eu já repeti aqui com vocês, não havia evangélicos, espíritas, não havia nada disso. Nós temos ali 2 grupos. Um grupo chamado Nazarenos, o Netzarim, ou seguidores do caminho, que eram discípulos de Yeshua e dos apóstolos. E nós temos as seitas judaicas, fariseus, saduceus, essênios, zelotes, betusianos, herodianos,
tem um outro grupo de zelotes que eram mais voltados para a guerra, enfim. E tem mais uma meia dúzia aí que não lembro o nome agora. Esses eram a base daquilo que viria a surgir no século II como o judaísmo. Então, se nós quisermos colocar as profecias bíblicas, encaixar nos cristãos de Antioquia, de Inácio de Antioquia, que fundou o movimento, o chamado cristianismo. Se nós quisermos encaixar as profecias na Igreja Católica Apostólica Romana, se nós quisermos encaixar as profecias no luteranismo e nas suas várias linhas, nós vamos cometer um equívoco muito grande, porque elas não foram, na sua totalidade, escritas para esses movimentos. Os remanescentes desses outros movimentos anteriores, eles vão acabar entrando e ficando no meio deles. Mas a maioria absoluta não. As profecias foram escritas para um tempo determinado, para um grupo determinado. Nós temos, vamos iniciar aqui com a leitura. A Bíblia nos fala de dois grupos. Um anticristo, que é chamado também o homem da iniquidade, e ele é falado por Paulo, e também ele é citado no Apocalipse. Esse personagem é um personagem único e ele é anticristo. A palavra anti é contra, então ele é contra Cristo, contra o Messias, contra tudo que Yeshua ensinou. Então esse personagem é um personagem específico que provavelmente já está aí, mas não foi revelado ainda. Existe uma possibilidade motivado pelo período profético que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num período profético importantíssimo. Nós estamos há 3 anos para se cumprir a última data profética baseada em Daniel capítulo 12. Estou falando de data profética, não de evento profético. Não sei qual vai ser o evento profético. A data profética de 2026, no próximo estudo nós vamos estudar sobre essa data, ela é fundamental para nós entendermos. Então, a possibilidade do anticristo já estar vivendo entre nós é muito grande. Mas hoje nós não vamos falar desse personagem. Nós vamos falar de um outro personagem que a Bíblia fala, que João, na sua epístola, diz assim, diz que muitos anticristos já estão entre nós. Lá ele usa a expressão no plural. São anticristos que estão entre nós. Ou seja, quando foi escrito esse evangelho, esta mensagem, essa orientação, o anticristo já estava entre eles. Quando foi escrito isso? Antes dos anos 90, quando João, na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 18. Então vamos fazer a leitura juntos para nós entendermos a que se referia. É importante que vocês comecem a desenvolver um gosto pelas epístolas. Elas, na sua maioria, são proféticas, profundas e trazem muita informação para nós. Mas a maioria das pessoas sequer lê. Ou eles leem Salmos, ou leem os livros, as histórias da vida de Jesus, mas acabam esquecendo dessas epístolas, dessas cartas, que elas têm nos trazido muita revelação. Está no capítulo 2, versículo 18. Olha o que João fala. Um parênteses aqui. Nós não sabemos qual João é esse. Nós não sabemos se é o mesmo do Apocalipse. Nós não sabemos se esse João é o evangelista.
não existe essa informação que nos dê essa resposta. Não importa. O que importa é que ele nos traz informações importantíssimas. E para vocês perceberem, olha o que ele diz. Filhinhos, é a última hora. E como vós ouvistes que o anticristo há de vir, então ele está falando daquele futuro, há de vir. E mesmo agora, naquele momento, há muitos anticristos, né? Por isso sabemos que esta é a última hora. Ele não tinha noção do tempo. Eles acreditavam que Yeshua iria voltar naquela época. E um dos sinais que eles perceberam eram desses indivíduos que eram chamados anticristos. As pessoas confundem a palavra falso com anti. O falso Cristo que o próprio Yeshua profetizou seria personagens que iriam se apresentar como Messias. Houve cerca de 20 pseudos judeus que se apresentaram como Messias. Você pode encontrar esses 20 e a história deles no Google. Cada um conta uma história deles. Teve um, inclusive, que se apresenta como Messias. Ele é aclamado como Messias e depois ele se converte ao islamismo. Tem um caso assim. Quem é? Pesquisa. Você vai encontrar. A história é bacana. Atualmente nós temos um outro personagem que se apresentou agora em Israel, né? Não é o nosso estudo de hoje. Esse indivíduo é um judeu ultra-ortodoxo. Ele tem sido reverenciado e aclamado pelos ultra-ortodoxos como Messias. Tem operado alguns sinais, algumas curas. Todo mundo está alvoroçado. Não se preocupe. Ele é mais um falso Messias, não tem nada a ver com o anticristo. O anticristo é outro personagem, outro indivíduo. Também não vamos estudar hoje. Nós vamos trabalhar em cima dos anticristos que estavam vivendo na época de Yeshua. Estava vivendo na época dos apóstolos. Esses eram aqueles que eram contra Yeshua. Provavelmente algum de vocês já captaram quem esses personagens. Quem era contra o ministério de Yeshua? Eram os fariseus. Os fariseus eram perseguidores de Yeshua, a tal ponto que levaram ele à morte. Eles eram os primeiros anticristos. Depois eles começaram a perseguir a igreja. Nós temos um personagem que se converteu a Yeshua, que era Paulo. Paulo também foi um anticristo, ele foi contra os seguidores de Cristo. Depois nós vamos ter um grupo infiltrado no meio dos messiânicos, aqueles que acreditavam que Yeshua era o Messias, que eram chamados de judaizantes. Esses judaizantes, eles são citados especialmente no capítulo 15. Eles diziam estar convertidos, eles diziam aceitar Yeshua, mas queriam que as pessoas adotassem as tradições dos anciões. Nós vemos uma citação de Yeshua em Mateus 15, 2, dizendo que eles transgrediam a Torá por causa das tradições dos anciões. Em Mateus 23, 33, Yeshua diz que o lago de fogo estava reservado para esse grupo de judaizantes, que na verdade eram anticristos, antimessias. Eles estavam infiltrados com um único propósito: tumultuar. Esse anticristo de João, esse grupo, eram
pessoas que estavam lutando contra o ministério de Yeshua, contra os apóstolos. E o que eles pregavam? Doutrinas que iam contra aqueles princípios. E eles perceberam que não resolvia. Então eles começam a se infiltrar. Talvez um dos mais importantes anticristos daquela época chamava Inácio de Antioquia. Ele era um bispo em Antioquia. Quando João morreu, ele simplesmente mudou toda a doutrina da cidade de Antioquia, da congregação de Antioquia. Ele é o primeiro a adotar o domingo e ele começa a fazer uma mudança radical na crença dos messiânicos. Então, o primeiro indivíduo que foi um anticristo ferrenho, gentílico, foi Inácio de Antioquia. É ele que vai dar a base para que o imperador Constantino crie a sua religião. Então, vai copiar dele muitas das crenças. Mas os anticristos perigosos não era ele, porque se dividiu. Aqueles que seguiam Yeshua perceberam que eles eram apóstatas. Então, a Bíblia fala ali em Atos que ali eles foram chamados de cristãos. Por quê? Porque no grego é Christus, Crestos, Christus. E no hebraico, Machia. Mas eles eram o quê? Uma nova religião que estava sendo feita. Mas a religião de Yeshua, ela está sofrendo ataques de pessoas que são contra os ensinos de Yeshua. E quais eram esses ensinos? Não precisamos ir muito longe. Em Mateus 5,17, Yeshua diz: não penseis que vim abolir a Torá, nem os profetas. Eu não vim, eu vim dar pleno cumprimento. Enquanto houver sol e lua, enquanto houver terra, enquanto houver sol, enquanto a terra existir, vamos dizer assim, em outras palavras, não se pode tirar nada do que está na Torá. Então lembre-se, você não pode tirar nada do que foi ensinado. Não adianta você ser um indivíduo que serve a Deus, mas não faz a sua parte. Nós vemos ali, nas Sagradas, várias ordenanças que foram negligenciadas. Hoje, a Sheolã, ela tem um propósito, inclusive o nome dela já diz isso, né? Nome eterno. Uma das coisas que foram abolidas pelos anticristos, que eram contra os seguidores de Yeshua, que era o que viria a ser chamado de judaísmo, que eram os fariseus, uma das coisas que foi o nome do Eterno que foi o quê? Ocultado. Sendo que a Bíblia diz, todos que invocarem o nome de Jeová serão salvos. E esse nome foi ocultado. Então, um dos fundamentos do nome do Eterno, que está na nossa congregação, é revelar o nome dele ao mundo. Primeira coisa. Temos provas conclusivas, documentais, que a pronúncia é Jeová. Tem um monte de expressões por aí que não fazem o menor. Segundo, nós temos que levar em conta. Segundo, a questão da restauração do calendário baseado na lua nova. Por quê? Porque desde o século IV, o judaísmo tem ensinado aos seus seguidores em datas equivocadas. Uma delas que erra por completo é Pentecostes, Shavuot. Essa eles erram por completo. E as outras, há variações. Você pode acessar o site rabad.org e pegar as datas das festas. Você vai observar que todas elas têm 2 dias. Por quê? Porque eles não sabem o dia certo. Porque eles abandonaram esse princípio, que é o princípio do calendário baseado na lua nova. Então, nós estamos trazendo estas restaurações
Nós temos que trazer também revelações dizendo quem é os anticristos que estão operando hoje. E eles estão aí. Os anticristos que operavam nos dias dos apóstolos se infiltraram entre o grupo dos apóstolos. Esses anticristos começaram a trazer heresias, começaram a trazer o gnosticismo, começaram a trazer doutrinas de demônios para dentro do grupo que era o grupo iniciante. Quando começou a restauração, o objetivo da restauração era restabelecer as raízes hebraicas da fé. Hoje nós percebemos que 90% do movimento messiânico e nazareno, na verdade, é um movimento judaizante que está colocando Yeshua em segundo plano. Ele é apenas de fachada, mas o que realmente tem sido introduzido são doutrinas que não são doutrinas bíblicas. Quais são elas? Aquele ritualismo sem sentido. Perdão. Aquele ritualismo sem sentido que eles têm implantado dentro dos movimentos. Aí você vê bons cristãos tornando-se judaizantes, forçando uma situação, se fantasiando, adaptando-se a uma realidade que não é a realidade que o Eterno nos pediu. Então, irmãos, quando você começa a avaliar, basta você olhar. Assista um culto desses grupos messiânicos. Você vai ficar indignado. Por quê? Porque são apenas rezas infundadas, longas, cansativas, que as pessoas que estão ali não fazem a menor ideia que é aquilo. Outros pegam, fazem o cortejo da Torá e sai todo mundo se atropelando para beijar a Torá, como os católicos fazem quando sai com a Virgem Maria, e os católicos aí, todo mundo correndo. É o mesmo princípio. Aonde você encontra aquilo nas Escrituras Sagradas? Uma delas, bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos ordenaste a lavar as mãos. Aonde está isso? Outra mentira que aconteceu recentemente. Outra reza mentirosa. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenastes acender as velas de Hanukkah. Não existe isso. Então nós vemos que são heresias que são implantadas dentro do movimento, e esses judaizantes têm colocado um peso, têm colocado um fardo que nem os próprios ultra-ortodoxos conseguem manter. Então nós vemos aí a dificuldade das pessoas interpretarem aqueles que são contra Cristo. Por outro lado, hoje, nós temos evangélicos, católicos, né, que pregam que estão servindo ao Deus de Israel. Todavia, mantém doutrinas que são doutrinas malignas. Mantém o domingo como dia sagrado. E agora eles usaram uma estratégia. Não sei se vocês já perceberam. Nós guardamos o sétimo dia, sim. Pois o sétimo dia para nós é o domingo. Para o muçulmano é a sexta-feira. Se vocês querem guardar o sábado, tudo bem. É o sétimo dia também. Então você percebe que a estratégia do maligno é fazer com que as pessoas interpretem equivocadamente o que a Bíblia fala. Outra doutrina que é uma doutrina de anticristo. E Yeshua disse: eu irei ao Pai preparar-vos lugar, e depois voltarei para vós. E aonde eu estiver, vós está também. Cabe a nós identificar aonde ele vai estar. O profeta Zacarias, é claro, diz que ele vai descer no Monte das Oliveiras, aquele monte se tornará
com uma planície. Mateus fala que 2 varões apareceram para os discípulos e falaram: o que vocês estão olhando? Esse mesmo Senhor que subiu ao céu, da mesma maneira descerá. Então nós identificamos que o lugar que Jesus, que Yeshua vai estar, é em Israel. Então nós sabemos que é ali. E não nenhum lugar do espaço, nenhum planeta diferente, né? Nenhuma constelação diferente, sei lá, uma galáxia diferente. Não, a Bíblia é clara, nítida. Nós sabemos onde ele vai ficar. No Apocalipse diz que a cidade santa também vai descer. Aí a igreja sobe. A gente se encontra, né? Há um desencontro espiritual. Então é importante que nós temos que restaurar são esses princípios que o anticristo condenou. Quais são? Doutrinas que não são doutrinas bíblicas. Qualquer tradição de homens não deve ser observadas. E ponto final. Existe uma outra estratégia. Ah, mas é uma boa tradição. Uma boa tradição significa transgressão. Porque eu estou implantando no reino de Deus tradições humanas, tradições que não devem ser colocadas como princípios. Então vocês precisam ter em mente claramente o que eu estou dizendo. Tentar identificar quem são esses que são contrários a Cristo, contrários aos ensinos do Messias. E foi bem claro, não deixe que ninguém vos engane. E hoje a maioria das pessoas estão sendo enganadas. A primeira coisa que a gente escuta quando é pequenininho, quando é criança, diz: se você for desobediente, você não vai para o céu. E aquilo vai sendo cristalizado na sua mente. Aí os pregadores falam: quando nós formos para o céu, quando a igreja for arrebatada para o céu, você cria essa visão, essa coisa na sua mente, e você não consegue manter uma lógica, porque a sua mente está turbada. São muitas mentiras, são muitos enganos. Então nós temos que ter convicções, né, para que a gente possa realmente interpretar profeticamente quem são os anticristos. Os anticristos nos dias apostólicos, quando João diz que estava entre eles, eram os judaizantes. Os anticristos hoje são aqueles grupos messiânicos, nazarenos e cristãos que introduzem tradições que não são bíblicas. Qualquer movimento religioso que colocar tradições que não são bíblicas, eles são anticristos, eles são contra Cristo. É simples assim. Tudo que vai contra os ensinos de Yeshua é anticristo. Então nós temos que alertar os nossos irmãos. A Sheolan não é melhor que ninguém. Pelo contrário, nós estamos aprendendo. É uma longa jornada que já vai há 22, 23 anos. Nós demoramos muito para entendermos, né, para compreendermos, e temos muitas coisas ainda que nós não entendemos. Tem muitas profecias que nós não chegamos a nenhuma conclusão. Tem muitas profecias que nós não compreendemos ainda, porque ainda não foram reveladas, como está em Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para nós e nossos filhos. As não reveladas são para Jeová. Então tem muitas coisas que não foram reveladas a nós. As que já foram reveladas, nós não vamos deixar de passar para você. Hoje há princípios fundamentais que têm sido abandonados pelas pessoas. Há princípios que as pessoas ignoram. Muitos acham que é só o Shabat. Ah, o guardar o sábado está certo. Está certo, mas não é só o sábado. Tem as festas bíblicas. Ah, mas eu não consigo. Vai ter que tentar. Eu não consigo. Vai persistindo. Outros acham que não tem compromisso nenhum com os irmãos. Quando nós pegamos a Bíblia, antes do Êxodo, nós vemos que Deus, lá no Éden, estabeleceu um princípio religioso fundamental. Esse princípio religioso, né, que nós vamos entender lá em Gênesis, quando
nós temos Abraão, e Abraão vai resgatar o seu sobrinho Ló, e ele tem um encontro com um personagem chamado Melquisedeque, ou Melquisedeque no nosso bom português, e esse Melquisedeque, ele vai oferecer para Abraão a comunhão, que é o pão e o vinho. Por sua vez, Abraão dá a Melquisedeque os dízimos de todos os despojos. Você já imaginou o trabalho que foi aquilo? Porque aqueles reis haviam saqueado as 5 cidades lá. Haviam saqueado as cidades. Levaram ouro, prata, joias, vasos, havia armamentos, havia uniformes, havia espadas, ou seja, era uma série de coisas que foram separadas e Abraão reconheceu a autoridade sacerdotal de Melquisedeque e doou a ele. Devolveu. Ou seja, já fazia parte integral da fé de Abraão tomar o pão e o vinho e, por sua vez, devolver os dízimos. Então, quando eu devolvo o dízimo, eu estou reconhecendo a autoridade espiritual daquele grupo. Quando eu retenho o dízimo, eu não reconheço aquele grupo como sendo um grupo espiritual designado por Deus. Um neto de Abraão também já tinha sido instruído pelo seu pai, Isaque, que foi instruído por Abraão sobre o dízimo. Quando ele parte apenas com um cajado na mão para as terras de Padarã, do seu tio Labão, ele não tinha nada no bolso. Ele estava sem nada. Tudo aquilo que ele fez para ficar com o que pertencia ao irmão, ele perdeu. E aí, sem um centavo na mão, ele faz uma promessa. Se ele fosse lá, fosse bem sucedido, Deus o protegesse, certamente ele daria, quando retornasse, todos os dízimos daquilo que ele ganhasse. Ele foi com um cajado e volta com uma grande família. E ele cumpriu a promessa? Cumpriu. Porque o sacerdote da família era o seu irmão Esaú. Aqueles presentes que ele fala não é presente, é o dízimo que ele trouxe, que ele havia prometido, ele vai levar e vai entregar para o seu irmão. Os descendentes de Jacó vão entrar através de Moisés num novo sistema religioso chamado, Torá. Deus estabelece que uma das tribos, pela rebeldia das outras 11, porque inicialmente o propósito era que cada tribo tivesse um sacerdote. Como as 11 tribos no bezerro de ouro fracassaram, então, e Levi não fracassou, Levi foi escolhido como a tribo que haveria de cuidar da vida espiritual. E eles teriam direito a receber dos seus irmãos o dízimo. Quando terminou esse sacerdócio, com a morte de Yeshua, Yeshua estabelece um novo sacerdócio, que não, de novo, não tem nada. Ele restabelece aquele sacerdócio de Melquisedeque. E lá em Hebreus fala claramente que Yeshua é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se você reconhece Melquisedeque, que é Yeshua, como sumo sacerdote do Deus vivo, você tem que cumprir os principais mandamentos da Torá, que são aqueles que é para nós, que não está enquadrado nos mandamentos sacrificais que foram pregados na cruz,
né? Aquele sacrifício de animais, esse já não existe mais. Mas os demais está ali. E Yeshua é o nosso sumo sacerdote. Da mesma forma que Abraão reconheceu Melquisedeque como um homem de Deus, hoje nós estamos sobre esse ministério. E quem é o nosso Melquisedeque é o próprio Yeshua. E quando Yeshua estabelece a sua congregação ela tem que ser mantida através dos dízimos que cabe a nós reconhecermos como sendo dados ao próprio Senhor. Então não é só o Shabat, não é só a alimentação, não é só a festa dos tabernáculos, não é só as festas bíblicas. Existe um pacote de observações que é sobre esse ministério de Melquisedeque, a qual nós vivemos. Nós não estamos mais sobre o ministério do levirato. Esse não existe mais. Esse acabou. Nós estamos segundo a ordem de Melquisedeque. Não tenho dúvidas, particularmente, isso é um pensamento meu, que aquele Melquisedeque que se apresentou a Abraão era o próprio Yeshua. E ele faz a mesma cerimônia quando ele vai se despedir dos apóstolos. E qual foi a cerimônia? Do pão e do vinho. E ele diz: fazei isso em memória de mim. Então nós vemos que uma coisa intercala a outra. Então você que está entrando na restauração, ou você faz as coisas como devem ser feitas, ou você está sendo considerado morno. E o que vai acontecer? Você vai ser vomitado. Você não vai ser aceito na presença de Deus. Porque existe como se diz, um pacote de observações. Nós vemos que entre nós há uma dificuldade tremenda das pessoas em cumprir alguns mandamentos. O próprio Jesus falou, não foi Jesus que falou. Ele disse que não veio mudar nada. Tiago, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: aquele que guarda todos os mandamentos, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos. Ou seja, no reino de Deus não existe ou é uma coisa ou é outra. Não existe meio termo. Ah, não, eu vou guardar isso aqui, mas isso aqui não vou guardar, não. Isso aqui eu não entendi direito, não vou fazer. Não adianta. Se você discorda de um dos mandamentos, um conselho meu, não perca o seu tempo. Você está condenado a ser vomitado, porque Deus não aceita. É sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. Então não adianta você querer guardar o 7º dia, o sábado, mas não concorda com as festas bíblicas. Não adianta você querer guardar o sábado, as festas bíblicas, e não concorda em dizimar. Então você vê que são critérios que têm que ser integrais, totais. A obra de Deus, como nunca, hoje precisa de recursos. E a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz. E vou dizer uma coisa para vocês. Trevas aqui não são demônios. São pessoas que não têm visão ainda, não entenderam. Mas Deus os abençoa do mesmo jeito. Deus continua abençoando porque aquelas pessoas são íntegras. Agora, no movimento de restauração, é uma coisa complicada. É uma coisa difícil. Por quê? Porque as pessoas elas querem só receber. Elas não querem dar. Elas não querem participar. Então, meu querido, minha querida que está aqui, meus irmãos, vocês foram alcançados pela graça redentora do Messias. Vocês são privilegiados. Vocês não foram seduzidos e não foram enganados
pelo canto da sereia. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que elas são enganadas e seduzidas por coisas tão banais. Por exemplo, vou citar aqui para vocês. Qual é a forma que esses movimentos judaizantes atualmente, o messianismo, aí, os messiânicos, o judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno, qual é a estratégia para trazer pessoas? Você é judeu. E a pessoa, eu sou judeu? Não, não sou. Por quê? Porque o brasileiro ele não sabe a sua origem. Né? Eles vieram para cá sem saber de onde vieram. Ah, o seu sobrenome. Tenho uma péssima notícia para vocês. 80% dos sobrenomes, isso é um estudo que eu tenho pronto já. Fui pesquisar, fui atrás, 80% dos sobrenomes que eles dizem ser judaicos já existiam antes da Inquisição, antes das conversões forçadas. Já existia antes. Nogueira, por exemplo, que é o nome tipicamente judaico, não é judaico. Ele já existia no século II. Silva já existia na época dos romanos. Tem até um general chamado Silva. Enfim, o que eu quero dizer com isto? As pessoas ficam fantasiadas. Ah, que maravilha! E ao invés de ir para o maior judeu que já existiu, que é Yeshua, eles vão para aqueles que são contra Yeshua. Aí eles se fantasiam, começam a seguir tradições, costumes que não são bíblicos. Então nós temos que ser sinceros. E hoje eu entendo a palavra de Yeshua. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, estarei. Porque é difícil convencer as pessoas. As pessoas querem ser enganadas, querem ser manipuladas, querem ser induzidas. Mas o que nos liberta é a verdade. Então você tome um posicionamento na sua vida. Se você quer continuar sendo enganado, é uma escolha. Deus não nos obriga a nada. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, né, diz que o próprio Eterno, o próprio Jeová, manda o espírito de engano para aquelas pessoas que resistem à verdade. Se você continuar, digo eu, se eu continuar relutando em obedecer ao Deus bendito, o que vai acontecer? Vai vir um espírito de engano e nós vamos acreditar em fantasias, em mentiras. Então, abram seus olhos. Prestem atenção. O que vocês estão fazendo da vida espiritual de vocês? E Yeshua chegou para os discípulos e falou: eu tenho tanta coisa para dizer para vocês, mas vocês não entenderiam. Nos estudos que nós temos feito, nós temos visto tantas coisas, mas não dá para falar para vocês, porque vocês não iriam entender neste momento. Mas eu tenho pedido ao Deus bendito que Ele envie o Espírito Santo para a vida de vocês, para que abra a mente de vocês, para que abra o coração de vocês, para que vocês possam entender. A vinda de Yeshua está às portas. Já se pode ouvir os passos de Yeshua voltando. Dia a dia, as profecias estão se cumprindo. E nós estamos aqui fazendo o quê? Como disse lá, acho que é Jeremias mesmo que fala, passou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos. Talvez você não entendeu que passou todo o período que Deus deu a você de graça. Se preocupando com coisas que não é pão, coisas que não edificam. Então, meus irmãos, pensem bem
no que vocês querem. Tá? Vamos encerrando, já são 10 horas e 2 minutos, passamos. Pense bem no que vocês querem. Vocês querem herdar a salvação? Vocês querem receber o Espírito Santo na sua vida? Vocês querem ter uma transformação na tua vida? Então, comece a colocar a tua vida no altar do Senhor. Abraão não pensou duas vezes em receber a comunhão. Está chegando 14 de Abib, quando nós vamos ter a nossa ceia instituída por Yeshua. Ele diz, fazer isso em memória de mim. Essa palavra memória, ela é só utilizada para a data da morte. Não é fazer isso na minha data natal de nascimento. Não. A Bíblia não se preocupa com o nascimento. A preocupação da Bíblia é com a morte. Por quê? A morte marca o início da eternidade para cada indivíduo. E ele diz, fazer isso em memória de mim. Nós vamos estar ali, né, no dia 14 de Abib, celebrando esse memorial. Será que você vai poder celebrar com a gente? É um período que você tem que refletir. O que está faltando na tua vida? Faça um checklist. Lembra que a gente sempre fala? Faça um checklist de tudo que você está fazendo. E o que está faltando. Para que quando chegar agora, em meados de abril, março ou abril, você possa participar desta comunhão do pão e do vinho. Porque você pode dizer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Irmãos, se esforcem para estar na presença de Deus. Apoiem as nossas reuniões que nós estamos tendo, irmãos. Isso é importantíssimo para nós. Nós temos amanhã as reuniões também. Participe. Não perca o seu tempo com outras coisas que não são pão, para que possamos nos preparar. A contagem regressiva já começou, irmãos. E que Deus tenha misericórdia de nós. Vou pedir ao Roche Bruno que encerre com uma oração. Né? Não vamos entrar em discussão agora. Quem quiser depois fazer perguntas, a gente pode responder via WhatsApp. Já são 10 horas. E que Deus tenha, né, compaixão de todos nós, abra a nossa mente, o nosso coração, que o Espírito Santo venha habitar em nós. Amém. Amém. Oremos então, irmão. Soberano Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome. Por mais esta oportunidade, meu Senhor, que o Senhor nos concede hoje, de ouvir a Tua palavra, de receber a Tua palavra, de estar nesse Shabat, Pai. A nossa família aqui, reunida, todos nós aqui como família, reunidos, ó Pai, para ouvir da Tua palavra. O Senhor nos chama hoje mais uma vez, Pai, para um despertamento espiritual. Ah, meu Senhor, muito obrigado pelos Teus cuidados, pelas Tuas misericórdias e pelo Teu amor em nossas vidas. Perdoa, Pai querido, as nossas falhas. Muitas vezes, ó Pai, fraquejamos, balançamos, mas o Senhor sempre nos chama, como está escrito na Sua palavra. O Senhor sempre chama o Seu povo ao despertamento. E hoje não foi diferente. Te agradecemos, Pai, por esta ministração. Colocamos a vida do Teu servo, Rabino Laércio, em Tuas mãos, Pai. Ajuda ele, Senhor, no dia a dia, nos problemas que tem apresentado diante do Teu filho, Pai. Dá força, dá saúde, dá estratégia, dá direção. Dá a Tua shalom ao Teu filho, Pai. E continua usando o Teu filho como um instrumento valioso no Teu reino. Pai querido, nós colocamos cada família aqui em Tuas mãos e te pedimos, Pai, dá uma noite de paz, de tranquilidade, de shalom. E que amanhã, Pai, quando ao amanhecer o dia, onde o Teu povo irá se reunir, ó Pai, nas congregações, que possamos, ó Pai, continuar ouvindo o Teu Santo Espírito falar conosco através da Tua palavra. Nos fortaleça
Nos toma pelas tuas mãos poderosas, Pai, e nos guie segundo aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Nós nos colocamos, Pai, diante de Ti. Oramos agradecido. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te deixe shalom. Deus abençoe a todos. Um bom descanso. Estamos aqui felizes por revê-los. Shalom, shalom.